Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Jesus e Saúde Mental. A TV da Mansão do Caminho tem proporcionado a todos nós espaços de reflexões sobre os mais variados temas. Há uma programação bastante sortida de temas e estudos sobre os livros de Joana, os livros de Filomeno de Miranda, O Céu e o Inferno, palestras públicas, perguntas e respostas. E nós temos aqui semanalmente falado sobre temas entre Jesus e saúde mental. Temos ampliado e diversificado as abordagens e também convidado amigos espíritas com conhecimento clínico, conhecimento prático, com conhecimento espírita, para poder nos ajudar. Eu particularmente agradeço a sua presença frequente, a sua presença constante, agradeço os likes que você coloca para aumentar a visibilidade do nosso canal do YouTube e agradeço os compartilhamentos que você possa fazer para que outras pessoas possam se beneficiar. Em geral, de vez em quando, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, nós nos juntamos para responder perguntas que vocês nos lançam ou no YouTube, nos comentários que ficam guardados. No chat ao vivo fica mais difícil de poder recuperar essas perguntas, mas nos comentários que ficam lá guardados depois da transmissão, fica mais fácil. Ou então, no meu perfil do Instagram, prof_Leonardo_Machado, em que eu abro caixas de perguntas de forma periódica e vocês enviam as suas perguntas. Hoje, nós iremos fazer isso. Iremos responder perguntas que vocês nos enviaram a partir do meu Instagram e nós fomos selecionando praticamente todas e fomos respondendo com a ajuda, dessa vez, da nossa amiga Ana Tereza Camasmi, que já é conhecida do nosso programa, já é conhecida, portanto, de vocês, porque aqui já esteve algumas vezes ao longo desse tempo. Eu lhe convido para ficar conosco mais uma vez depois da nossa vinheta. Muito bem, Ana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Ana, nós temos uma série de questões sobre mudança interior. Como fazer, mas também as dificuldades. E aí vamos tentar focar hoje nessas perguntas que versaram sobre isso. No entanto, eles também pedem indicações de livros. E as indicações, pelo que eu entendi, são indicações de livros mais voltados para essa questão de psicologia, espiritismo, comportamento humano, livros espíritas, mas também a gente como profissional tem outros livros que não são espíritas, mas que são muito bem úteis assim para a questão do comportamento, para entender as emoções. Qual livro você assim pode nos indicar? Olha, para quem está assim, que já está na doutrina há um tempo e está interessado nesse aprofundamento, eu acho os livros da Joana, da série psicológica, a melhor indicação que a gente pode dar. Você pode seguir, né, como a gente já conversou um pouquinho, né, você pode seguir a ordem, né, se você estiver nesse processo de estudar, de aprofundar. Mas tem um deles, deixa eu só ter certeza aqui do texto, isso, Em Busca da Verdade, que é um livro que fala, que a Joana vai falar, sobre a nossa criança interior e esse trabalho que a gente precisa fazer consigo mesmo de conexão. Ela vai usar a parábola do filho pródigo como o fio condutor desse trabalho, e eu sou muito apaixonada por esse livro. Mas outro que eu gosto muito, que é Conflitos Existenciais, que tem até uma série nossa gravada, vocês podem acessar o canal do YouTube e ver todas essas aulas gravadas, vai falar das nossas angústias atuais, que a Joana é de uma atualidade impressionante. Então vai falar sobre o nosso medo, a nossa ansiedade, nossa angústia, inveja, ciúme, até de burnout ela fala. Então, se você quiser especificamente um tema assim, eu acho Conflitos Existenciais bastante objetivo. Se você quiser estudar sobre sofrimento, origem do sofrimento, como é que cessa o sofrimento, como é que você trabalha seu sofrimento, Plenitude. Então, assim, cada livro dela, você vai encontrar um mapa para te ajudar nesse processo de autoconhecimento.
Claro que tem vários livros outros maravilhosos, incríveis, livros espíritas que eu amo. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu gosto demais desses livros. Mas vocês estão me perguntando especificamente o que pode ajudar nesse processo de conexão, né? Eu acho que a série psicológica dela é a melhor coisa que eu posso indicar. Da série psicológica, concordo. Temos aí dois que eu também sugeriria, que é Jesus e Atualidade, que começa a série psicológica e tem um porquê muito interessante, que é como se fosse limpar a nossa tela mental, nos levando às paisagens de Cafarnaum, às paisagens da Judéia daquele momento. Então ela vai colocar Jesus e vários temas. E começa a série psicológica. Naquele momento, até o próprio Divaldo Franco nem sabia que havia uma série psicológica, porque ela vai como que construindo aos poucos na mente do médium, para que o médium não bloqueasse, para que o médium não tivesse nenhum tipo de bloqueio, né? Então ele conta, não só para mim, mas para outras pessoas, que foi só a partir do 4º livro, mais ou menos, que ele começa a entender que é a série psicológica que ela fala. Então, Jesus e a Atualidade é um livro muito acessível. Existem alguns livros da série psicológica que ficam mais técnicos, né? Porque também é uma série destinada para o público geral, mas também muito destinada para o profissional se degustar e ampliar a sua prática, né? É um livro que é uma série, provavelmente, né, na minha visão, né, na percepção de outras pessoas também, que vai ser melhor entendida com o passar do tempo, quando a academia, por exemplo, se abrir, porque Joana faz uma síntese não só da psicologia, mas também de pontos da psiquiatria, fala muito de filosofia, resgata muito o período inicial do século XIX, em que os fenômenos espirituais e os fenômenos psíquicos começam a ocorrer. Não é à toa que em alguma parte dos livros dela você vai encontrar conclusões iguais a conclusões que você encontra, por exemplo, no Alexandre Aksakov, no século XIX, no livro Animismo e Espiritismo. E aí a gente entende que não é uma cópia, não é um plágio, mas sim que ela, sendo uma benfeitora que já estava desencarnada, estava ajudando o processo da codificação, participando da codificação, ela intui esses autores iniciais para ir preparando o terreno para essa série psicológica. E para outros trabalhos, estou focando aqui a série psicológica. Então, acho que Jesus e a Atualidade é um livro bem interessante, porque é mais acessível para o espírita, né, para as pessoas em geral, porque ela ainda não começa a trazer termos técnicos da psicologia. E aí ela vai, 10 livros depois, no 11º, ela retoma literalmente ali Jesus, e traz Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Aí você percebe que ela pega o tema, mas já coloca ali sínteses de conceitos psicológicos que ela traz ao longo dos últimos 10 livros. É como se ela retomasse o tema, só que agora aprofundando com questões psicológicas. Então, toda a série, né, acho que esse livro que a gente colocou aqui são aqueles livros que saltam aos olhos, talvez de acessibilidade. Ela também faz sínteses. Você falou no Plenitude, ela fala muito do budismo, muito do hinduísmo, né? Há momentos também de consciência, que acaba sendo um trabalho mais terapêutico, digamos assim. Então, esses livros nos ajudam a complementar a terapia. Eu vou sugerir Ana. Tem um livro, um e-book que eu publiquei na pandemia, é só em e-book. Foi bem acessível, direto, pegando conceitos da psicoterapia cognitiva, conceitos da neurociência e conceitos da psiquiatria positiva, e publiquei chamado Otimismo em Tempos de Incerteza. Foi exatamente para isso, para o público geral, ajudar no processo de conhecer emoções, conhecer comportamento, e muitas vezes até eu desdobro, sabe, com pacientes da clínica, que eles leem e trazem para mim pontos. Então fica a sugestão também na Amazon, você consegue comprar. E aí eu queria também sugerir, você tem pelo menos 2 livros e você fez muito focado, não certamente
pelo que eu vi, que eu li até agora, Ana, não foi muito para o público técnico acadêmico, foi para o público leigo também conseguir ter. Não é? Fala aí, eu acho que são livros também úteis de ajudar, Ana. É o Palavras para a Alma, que fala sobre as nossas emoções mais comuns. Então, eu falo de ansiedade, de medo, culpa, né? E tem o Caminho que a Vida Te Encontra, que tem exercícios de autoconhecimento, exercícios escritos, que são para aquelas pessoas que querem caminhar, que querem mudar, que querem melhorar, que querem sair dos seus círculos viciosos. Então, eu abordo nesse livro esses temas que ajudam você a dar um passinho a mais. Ótimo. Eu também queria lembrar um livro seu que eu gosto, que você fala dos transtornos, né? Para quem quer aprofundar um pouquinho mais, quer conhecer os transtornos, eu gosto desse seu. É simples, assim, direto, simples de ser direto, não é complicado, e super compreensível, eu acho valioso. Os transtornos psiquiátricos, né? É verdade. Eu fui comprar uma palestra que você estava, quando eu fui já tinha acabado, aí eu tive que comprar na Amazon. Transtornos psiquiátricos, um olhar médico espírita, que é pela FEB, doutora. Isso. Ana, a gente fazendo esse passeio de indicações de livros, acho que vale a pena, dentro já de uma segunda resposta que nos solicitaram, não, essa pergunta em si não está aqui, mas tem a ver com a pergunta que foi feita sobre a questão de psicoterapia, psicólogo, isso é importante. Eu estava uma vez fazendo um seminário, e era um seminário não só comigo, era um congresso, na realidade. E aí a pergunta que me veio foi assim: Léo, a minha psicóloga tem psicóloga, eu devo sair dela? Não, é por isso mesmo que você precisa ficar. Pronto. Não combinei a resposta com a Ana, mas basicamente essa é a resposta, né? A ideia de que se a psicóloga ou psiquiatra que ajuda precisa de ajuda, é porque esse psiquiatra, psicóloga não está boa para ajudar, né? Tem que ir para o conserto. Mas não é bem isso, não. Ao contrário, num processo de formação, veja, na formação profissional do psiquiatra em si, o psiquiatra não tem a obrigatoriedade de passar por um processo de análise pessoal. Eu não obrigo meus residentes a passar, mas a gente sugere bastante que eles o façam. Agora, quando esse residente de psiquiatria ele começa a adentrar também em uma psicoterapia, ou seja, aplicar não só o diagnóstico, porque quando um paciente vem para mim, a minha função enquanto médico psiquiatra, ela vai se dividindo. Uma das funções é coletar uma história, que a gente chama de anamnese, para saber se aquilo que a pessoa está sentindo, que procurou ajuda, tem algum diagnóstico ou não. Segundo, se esse diagnóstico precisa pensar em uma outra doença que não seja só da psiquiatria, uma doença neurológica que esteja dando sintomas na psiquiatria, uma doença da tireoide que esteja dando sintomas. Então, o diagnóstico diferencial com a medicina. Terceiro, entendo o diagnóstico, o tratamento é um tratamento medicamentoso da minha área ou a psicoterapia consegue dar conta sozinha. Ou vão ser as duas coisas. Então, é um processo mais médico, né? É um olhar médico. Agora, no segundo momento em que é proposto o tratamento, e aí a gente aprende na residência de psiquiatria a fazer psicoterapia. E alguns, como eu, se interessam tanto pela área que vão fazer formações a mais, vão tirar título de especialista em psicoterapia. Bem, quando a gente passa para esse ponto, em se especializar em psicoterapia, assim como eu tenho que me especializar nos psicofármacos, que eu tenho que passar, eu preciso me especializar nas abordagens. E para se especializar na abordagem de psicoterapia, não dá para ser só teórico, você tem que ser prático atendendo e sendo atendido. Então, faz parte de um processo natural, né? Um processo saudável e um processo ético, inclusive, com um paciente que a gente atende, a gente também passar pelo cuidado, para que a gente possa levar a pessoa que está ao nosso encontro até onde a gente foi, entender questões dela, porque a gente está entendendo questões nossas.
as questões que a pessoa está trazendo não se misturar demais conosco e nós não adoecermos também com o atendimento. Então, fiz, né, durante muito tempo, na linha analítica clássica, que lá em Recife foi a abordagem que eu comecei a aplicar, e depois a análise junguiana. Agora, chega um momento em que eu precisei ir além para trabalhar questões reencarnatórias, memórias reencarnatórias, que a gente até conversou aqui. E aí a terapia não estava me dando conta, porque apesar da pessoa ter, embora nem não sabia inicialmente que ela tinha essa visão espiritualista, espírita inclusive, depois ela me conhecia, a gente foi tocando assunto, mas ela não conseguia trabalhar bem essa questão da reencarnação. Então aí eu não consegui continuar porque eu estava querendo trabalhar esses outros pontos. Então, e tudo tem um tempo, você não precisa, não quer dizer que tem que fazer terapia para sempre, existe um tempo longo. Agora é um tempo longo, são anos, né? E isso com certeza me ajudou a ser um psiquiatra melhor, a ser um psicoterapeuta melhor. E aí a série de Joana de Ângeles, eu particularmente vejo até como um complemento, não uma substituição, um complemento da própria psicoterapia. Por isso que ela vai, volta, porque se você ler o livro no início ao fim, você vai ver que, especialmente, estou falando mais aqui para profissionais também, você vai fazer uma terapia pessoal lendo o livro dela. Diga aí, Ana. Então, nossa, você foi falando e foi me lembrando de muitas coisas, assim. O psicólogo também, né? A gente faz 4 a 5 anos de disciplinas na universidade e tem uma época que a gente começa as supervisões clínicas dos atendimentos que a gente oferece na universidade mesmo, que precisa dessas horas trabalhadas na faculdade para você receber o diploma, né? A titulação. E nessas supervisões clínicas aparecem as nossas questões pessoais. E aí, então, indicam, ninguém tem como obrigar a gente a fazer terapia, mas indicam a gente a fazer psicoterapia, sim, na abordagem que a gente quiser, a gente não é obrigada a fazer nenhuma, você escolhe a abordagem que você quiser, que você gostar. Mas comigo aconteceu uma coisa interessante, assim, eu sou espírita desde que nasci, né, família espírita, meus pais coordenavam uma casa espírita, eu tenho uma história longa no movimento espírita, né, e eu tinha muita dificuldade de juntar, porque a psicologia, a ciência, enquanto ciência, porque a psicologia também é filosofia, mas enquanto ciência ela é avessa à religião. Então, eu tinha medo e tinha muita crítica em torno disso, que você não pode juntar a religião, pesado. Então, eu fiz um divórcio que foi uma separação difícil na minha alma também. Então, eu não podia falar de espiritismo, não podia falar de nada do que eu sentia, percebia, e isso ficou difícil de eu poder juntar, até que eu encontrei um excelente terapeuta que disse para mim assim, mas você é engraçada, você leva a psicologia para a casa espírita, mas não leva a casa espírita para o seu consultório, por quê? E eu fiquei, na verdade, eu não conseguia responder para ele objetivamente, eu só me sentia impedida de fazer isso. E aí, então, eu comecei a deixar bem claro para as pessoas e para as coisas que eu fazia, e os meus livros têm a ver com isso, foi o lugar em que eu consegui pela primeira vez expressar e juntar os meus conhecimentos psicológicos com os meus conhecimentos espirituais. Eu me autorizei, né, na medida em que eu virei autora de livro, né? E hoje é assim, quem quiser fazer terapia comigo tem que saber e sabe que eu sou espírita, mas que não é por causa disso que vem fazer terapia comigo, mas isso não é mais uma coisa que eu deixo em alguma prateleira, em algum lugar, tá claro, e eu posso falar livremente sobre isso. Ninguém precisa ser espírita para fazer terapia, né? Mas fazer terapia, ou psicólogo fazer terapia é essencial, senão a gente mistura as coisas, a história do outro com as nossas próprias histórias, porque as histórias dos outros nos lembram as nossas. São muito parecidas as questões humanas são todas iguais. Os sofrimentos são todos parecidos, né? Então, teve uma época que eu estava amamentando o meu terceiro filho, ainda, né? Estava naquele comecinho, tinha tido ele há pouco tempo, e me veio uma jovem que tinha perdido seu filho, seu bebê. Eu não tinha condição emocional de atender essa moça, e eu passei ela para outro terapeuta. Na hora que eu fazia terapia, mas eu não tinha condição emocional de poder escutar aquilo. Estava muito, muito pesado para mim. Eu saí arrasada das sessões. Então, no segundo encontro, eu encaminhei ela para um outro terapeuta.
Então, quando a gente tem um processo de autoconhecimento, a gente também conhece os nossos limites. Um psicólogo não tem condição de atender todo tipo de pessoa. Nós não somos magos, não somos deuses, né? Então, nós somos frágeis também, vulneráveis também, né? É que a gente idealiza muito, né? Os médicos, os psicólogos, os médiums, né? Como se não fossem humanos. Mas nós também choramos, sofremos, também temos desesperos, né? É isso. Dentro dessa perspectiva, Ana, alguém perguntou como lidar com as próprias falhas, né, num processo de mudança interior. Essa pergunta estou colocando que tem a ver porque quando você faz terapia individual, você vai encontrar as suas fragilidades emocionais. E não só as fragilidades emocionais, vai encontrar também algumas coisas que você vai interpretar como sendo fraqueza mesmo. Feio não, mesmo, né? Horrível. E aí você vai encontrar outras coisas que são falhas mesmo. Erros, equívocos. Então, uma coisa é a fragilidade psíquica, alguma coisa, uma coisa que está mais nessa ordem de, olha, esse ponto aqui está tocando tanto em um ponto que eu também estou passando e que eu preciso ainda elaborar melhor, me fortalecer melhor para poder dar conta de atender sem misturar e sem adoecer. É uma fragilidade psíquica, diferente, não é fraqueza. Existe outra coisa que a gente pode chamar de fraqueza, que convencionalmente se chama de fraqueza, né? As fraquezas morais, etc. Mas quando a gente pensa de fraqueza moral, pegando aí o conceito mais espírita, geralmente leva aquelas falhas, né? Erros, equívocos. E uma boa psicoterapia, ela também precisa lidar com isso. E aí, por isso que é tão interessante duas palavras que a psicologia e a psiquiatria hoje adotam, né? Que é compaixão, que é o amor direcionado ao outro nas suas falhas mesmo. Aí, veja, não é nas suas falhas e nas suas fragilidades, nas suas limitações, na sua humanidade. E aí vem a autocompaixão. Mas tem um outro ponto que é o perdão. Perdão e auto-perdão. Perdão e auto-perdão, não tem como a gente se fechar, porque a compaixão e a autocompaixão, Ana, a gente não lida necessariamente com erros, né? Então não são, talvez, fraquezas que levaram a erros moralmente equivocados, portanto, porque são coisas humanas, em geral, é amor em geral. Mas perdão é o amor direcionado para como vamos lidar com o erro e as consequências do erro. Qual é a consequência do erro em nós? A gente se sentir culpado, ficar com raiva de nós mesmos. Qual a consequência do erro dos outros? A gente ficar com raiva dos outros, ficar magoado. Então, por que? Porque às vezes, quando no passado, né? Acho que no passado, talvez algumas linhas de psicologia ainda, mas no passado, em que a psicologia, tentando sim de fazer a cisão com a religião, tirou do arraial da psicologia a palavra perdão e a terapêutica do perdão, talvez houvesse todo o escamoteamento, todo um certo neologismo, toda uma desculpa, todo digamos assim, tapar o sol com a peneira para dizer, não, isso não foi um erro, não, é não sei o quê. Aí vai fazendo todo um malabarismo fraseológico para poder dizer que não foi erro. Mas há o erro. E quem você sabe que é o erro? Você mesmo, porque ainda está na tua consciência, né? E aí é como o paciente às vezes fala, mas o psicólogo está querendo passar a mão na cabeça, está querendo ser bonzinho, porque fica fazendo uma fraseologia para, né, não ver essa realidade. Então é interessante sim no processo terapêutico admitir, faz parte do processo terapêutico perceber que houve algum equívoco, que você se equivocou, ou que se equivocaram com você, mas que nem para isso você precisa se destruir com a culpa punitiva, nem destruir vingativamente o outro com a mágoa. E aí no processo, por exemplo, dos livros que a gente indicou, da Joana de Ângeles, que sintetiza e aprofunda e faz um certo clímax do que a gente pode chamar de psicologia espírita, que é a psicologia que se vincula a essa visão espírita, há sempre essa ideia, olha, lidar com o erro com maturidade. Qual que é o erro com maturidade?
nem ficar se vitimizando, eu sou culpado, sabe, se martirizando na realidade, nem se ficar se vitimizando, o culpado é a sociedade, o culpa é mamãe, o culpa é fulano, o culpa é Beltrano. É entender, admitir o erro para poder superar o erro a partir do perdão, que é uma reparação. Então, acho que faz parte no processo inicial da terapia. Quem passou por terapia vai vendo algumas questões, sei lá, eu achava que eu tinha mais fé do que eu tenho, eu achava que eu era mais assim do que assado. Aí já não são erros, são, digamos assim, fragilidades que a gente nem sabia que estava dando, mas faz parte. Se um processo de terapia é bem feito, vai fazer parte, especialmente no início, de entender fragilidades e falhas mesmo, equívocos. Você está falando uma coisa aí que me ocorreu aqui. Por que é tão complicado a gente lidar com erro, né? É porque a gente tem toda uma cultura, eu estou falando aqui do Ocidente, porque do Oriente eu não tenho experiência pessoal, é que todo erro tem que ser punido. Então, como a gente conhece pouco o processo educativo divino, por exemplo, que o trabalho de reparação da misericórdia divina é muito bonito, porque é um trabalho educativo, a gente não conhece direito isso. A gente só conhece errou, tem punição. Errou, tem punição. A gente só conhece isso. É muito curto esse nosso entendimento. Então, eu acho que a psicologia deve ter se encaminhado para ir, primeiro, para se livrar do jugo da religião, porque a palavra perdão ficou muito caricata da religião, embora não seja. Perdão é uma coisa muito anterior, né? Isso é desde sempre, né? Jesus já falava de perdão, né? Mas parece que a gente blocou, o perdão só serve para lugares religiosos, como se o perdão não fizesse parte do nosso cotidiano. O tempo todo a gente está precisando do perdão para a gente continuar. Sem ele, a vida não anda. Então, a palavra erro pesa, porque erro a gente pune. Se a gente pudesse olhar para os erros e entender os erros como fazendo parte do nosso processo de aprendizado, ou seja, só aprende quem erra, porque quem acerta sempre não tem mais nada para aprender, tá certo? Então, só querer acertar o tempo todo, só querer aplauso o tempo todo é negar seu processo de crescimento. Então, nós somos vulneráveis ainda, imaturos ainda, não é que a gente seja mal, nós somos imaturos, então a nossa possibilidade de deslizar é muito alta. É natural, é semelhante a uma criança que está aprendendo a andar, e a possibilidade dela cair é muito alta. Nós estamos aprendendo ainda sobre o amor, nós somos muito infantis no amor ainda, né? Então, a gente vai deslizar muitas vezes. E, às vezes intencionalmente, às vezes não. Né? Às vezes, por raiva, a gente desliza, e às vezes nem isso. Às vezes, por desatenção, por imaturidade, por ignorância, a gente erra. Né? Então, está o tempo todo. O erro está o tempo todo, e é importante que ele esteja presente, porque nesse nosso nível evolutivo de mundo de prova e expiação, em que o mal predomina sobre o bem, como Kardec explicita muito bem, a gente vai errar muitas e muitas vezes. Por isso que a gente precisa da compaixão. E por isso que a gente precisa do perdão. Porque a compaixão e o perdão são esses recursos, né? São esses movimentos da alma para permitir a gente caminhar, senão a gente paralisaria. No medo, no sofrimento, no deslize, no erro. A pedagogia, digamos assim, Ana, do erro, é justamente o aprendizado da humildade, de não ser sempre invulnerável antes do tempo, não se sentir inquebrantável antes do tempo. Certamente, num futuro da completude, da plenitude, aí é outro tipo de pensamento. Mas, por enquanto, que a gente está nessas plenitudes possíveis, que são momentâneas, são sentimentos de que eu estou pleno, mas é um pleno momentâneo, né? Então, nesse momento, o erro tem essa pedagogia. Eu acho até interessante, uma vez assim, eu pensando comigo mesmo, terapeuticamente comigo, por um equívoco, eu fiquei assim, sendo culpado, né? E aí me veio um benfeitor e me falou algo bem interessante. Mas você achava que você era quem para não errar? Interessante, né? Você achava que você era quem? Você achava que não ia errar? Entende? Olha uma vaidade escondida. E você pensa que é, né? Tem uma vaidade, sim. Uma vaidade escondida de achar que já está completado. E acho que eu estou dizendo o erro. Não admitir que eu não poderia ter errado. Né? O erro nos convida
A pedagogia do erro é o aprendizado da humildade. Com certeza, com certeza. E aí você saber que é vulnerável, e isso ajuda muito para que você tenha até mais cuidado, tenha até mais com o outro, e até na própria trajetória, Ana, evolutiva, sabe? Ter mais cuidado, olha, eu não sou tão invulnerável, eu não sou assim, sabe? Eu vou encaminhando para o encerramento de hoje, mas já vou lhe avisar para o pessoal que está assistindo que semana que vem a gente vai continuar os desdobramentos de outras perguntas que vieram só sobre mudança interior, só sobre essa questão de reforma íntima, de terapia, que hoje a gente começou para complementar na semana que vem. Joana, é muito claro, assim, e quem é psicólogo, psiquiatra, não tem como não concordar com isso, né? Não é que o primeiro erro já gera toda uma tragédia reencarnatória, de expiações, não é assim. Eu sempre dou o exemplo da música. Quando você vai aprender um instrumento novo, você não consegue aprender a música de forma correta logo do início. Você vai errar, faz parte do processo evolutivo, faz parte do processo pedagógico, portanto, errar. E por isso que algumas pessoas nem tentam, porque elas não se dão a possibilidade de errar. E aí não tem humildade. Um paciente que tinha fobia social, ele não tinha... ele depois, resumindo, ele falou, doutor, eu não tenho humildade, né, de começar, de me expor, porque é como que eu começar, vou expor minha fragilidade, que eu não sei fazer aquilo. E aprender algo novo é isso. Eu posso tocar um violão bem, mas se eu vou aprender uma bateria, eu tenho que aprender do zero. Eu posso tocar bateria bem, mas se eu vou aprender violino, eu tenho que tocar, Ana, Brilha, Brilha, Estrelinha. Dá uma vergonha danada tocar Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu vou tocar isso, né? Ainda errar Brilha, Brilha, Estrelinha. Esse tipo de erro, nesse momento de Joana de Ângeles, não é que vai gerar todo o desencadeamento, porque senão ninguém aprendia, ninguém, portanto, crescia. O que vai gerando os problemas reencarnatórios, pesados, expiatórios, é a renitência no erro, a repetição, o erro por rebeldia, o erro por desejo, ou seja, o erro por uma psicopatia, o erro por um narcisismo. Por intenção. Por intenção, a intencionalidade conto mais, né? Esse é um ponto importante que a gente encontra em vários momentos da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela traz isso em vários momentos, né? E a necessidade da reparação. De poder te dizer assim, se a gente pode olhar para o nosso erro desse jeito que você está trazendo, né? O erro como parte do meu processo de crescimento, eu também vou ter condição de olhar para o erro do outro assim. Porque se eu sou tão exigente comigo mesmo, eu vou ser exigente com o outro não pode errar comigo, né? Então, quando eu começo a perceber, não, eu também erro, então eu também posso abrir a chance do outro também deslizar. Ele é tão pequeno quanto eu, tão aprendiz quanto eu, né? Então, isso também potencializa, aumenta a nossa capacidade de ter compaixão. Ana, vamos fazer uma pausa, ou seja, finalizar hoje e começamos novamente para a semana que vem falarmos sobre esses pontos. Muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Fiquem em paz.